Vendemos um imóvel a cada 30 segundos no mundo. Nossa, que ousadia! Focado no mercado de exclusividade, hoje eu tô aqui para contar um pouco da história e conhecer um pouco da história da Remax. Essa imobiliária que chegou em Caxias aí agitando o mercado imobiliário e reforçando a qualidade do mercado também. E hoje o meu convidado é o meu querido, que eu posso considerar amigo do mercado, né? Sim. Como amigo no mercado, na relação certeza. comercial, Antônio. Antônio, eu queria que tu se apresentasse um pouco para a galera, para que te conhecesse e contasse um pouco da tua história e por que Remax? Até porque tu já tem imobiliárias na família, né? Tu já vem de uma família que trabalha no ramo imobiliário. E por que escolheu a Remax? Muito bem, muito bem. Posso começar com a frase? Um imóvel a cada 30 segundos no mundo? Porque hoje a Remax é a maior empresa imobiliária do mundo. Ela tem presença em mais de 110 países, mais de 140 mil corretores trabalhando dentro desse modelo, dessa metodologia, debaixo desse guarda-chuva, digamos assim, que é o balão da Remax, na verdade, ele é um grande guarda-chuva, né? Então, é uma marca de nível internacional muito grande. E essa conta, na verdade, ela é feita com base nas vendas somadas de toda a rede, né? Então, esse número aí, na verdade, até já é mais do que o imóvel a cada 30 segundos, na verdade, reduz um pouquinho, na verdade, esse tempo, mas a gente continua com essa frase aí, porque, de fato, ela é bem impactante. Ela impacta mesmo. E muito verdadeira, sabe? Porque isso é o que acontece de verdade. Eu já tive a oportunidade como corretora, eu tenho uma imobiliária também chamada Casa Rosa, e eu já tive a oportunidade de fazer parceria com a Remax nos imóveis de exclusividade. E eu fiquei muito satisfeita, tá? Fiquei muito feliz, foi bom, foi tranquilo. Sim. Realmente na hora do pagamento saiu tudo direitinho, sabe? Mas é uma imobiliária é um projeto que se mostra como parceiro do mercado, né? Que a gente pode ver como parceiro. E eu acho um trabalho muito legal que vocês fazem de precificação do imóvel. Sim. É uma imobiliária que se posicionou em precificar o imóvel, o que todas nós víamos fazendo isso, mas vocês chegaram com os pés nos peitos, vamos dizer assim, nesse lado assim de precificar o imóvel. Eu acho muito legal a metodologia de realmente não trabalhamos com imóvel fora de preço de mercado. Sim. Posicionamento, né? Esse é um posicionamento, na verdade assim, ó, o preço, na verdade, ele é um elemento que, dentre vários que vão influenciar na venda ou não de um imóvel, né? Mas o preço, ele tem de fato um peso muito considerável dentro de todos esses elementos aí que compõem a atratividade de um imóvel no mercado, né? Então, para que a gente de fato possa ter uma chance de sucesso, o imóvel ele precisa estar com o preço adequado ao que o mercado está praticando, porque a gente nunca vai fugir dessa relação de oferta e demanda. E o imóvel, principalmente a gente trabalhando hoje muito com pessoa física, com o imóvel secundário, digamos assim, que não é a produção de imóveis, são imóveis já prontos, imóveis usados, seminovos, né? Quando eles vão para o mercado, não deixam de ser um produto. Sim. E quando esse imóvel se torna um produto, ele vai para o mercado para ser vendido, ele precisa estar com o preço adequado ao que o mercado está praticando. E quando a gente fala da forma como a gente trabalha, o nosso trabalho de fato é uma prestação de serviço. A gente precisa deixar isso muito claro. Antes de exclusividade, a exclusividade é uma palavra meio forte, às vezes ela fica taxada de uma forma meio errada, porque as pessoas elas estão muito acostumadas com aquela exclusividade que o corretor às vezes se amarra a um imóvel e ele não solta esse imóvel. Que esse imóvel é só dele e é uma exclusividade como se fosse uma propriedade, digamos assim. E para a gente, na verdade, a gente trabalha muito mais a questão de uma gestão exclusiva, mas com uma comercialização compartilhada. Porque a gente presta um serviço ao proprietário de imóveis, porque hoje, olhando a relação entre compradores e proprietários, o comprador ele tem muito acesso à informação. É muito fácil ele descobrir informações a respeito dos imóveis, ele visita muitos imóveis, ele vai se educando. Sim. Ele pode nunca ter comprado um imóvel, mas em 6 meses ele vira especialista. E mais que o corretor, que às vezes mais que o corretor. Do que ele está procurando, mais que o corretor até está procurando. É porque, na verdade, o comprador ele tem muito foco, né? Vamos lá, por exemplo, eu quero comprar um apartamento de 3 suítes e tem que ter 3 vagas de garagem, tem que ter mais de 130 metros quadrados e, sei lá, tem que ser ou no Panassolo ou na Exposição, por exemplo. Ele vai passar um tempo dedicado da vida dele olhando só para isso.
E o corretor dentro da imobiliária vai olhar para vários outros, ele vai olhar para o mercado muitas vezes de uma forma muito mais abrangente, né? Então o comprador ele passa muito tempo fazendo isso. Só que o proprietário, quando ele precisa vender o imóvel dele, ele não tem essa mesma dinâmica que o comprador tem. Ele não interage tanto com o mercado, ele não olha tanto para que outros imóveis estão à venda. Então, hoje no mercado, quem mais precisa de ajuda, quem mais precisa de um auxílio qualificado de um profissional, no meu ponto de vista pelo menos, é o proprietário do imóvel. O proprietário é o primeiro cliente, né? É o primeiro cliente, Nós exatamente. temos um treinamento que a gente chama de, agenciando para vender. Fugiu, não tem mais lugar para aquele corretor que fazia no mercado o agenciamento assim jogado. Sim. Não, aqui vocês têm um posicionamento direcionado para buscar essa exclusividade na venda compartilhada, mas mesmo para quem não tem esse foco de mercado fechado, eu ouvi um corretor teu falar, mercado fechado, achei legal. Mesmo nós que trabalhamos com o mercado aberto, não tem mais lugar para aquele corretor que não presta esse serviço para o proprietário, de fazer no mínimo umas boas fotos, de orientá-lo do preço, de avisar o proprietário, não, o que você está pedindo se enquadra ou não se enquadra no valor de comercialização e competitividade do teu imóvel. E como é que vocês, conta um pouquinho de segredinho para nós aqui, ó, compartilha com a galera, como é que vocês chegam nesse valor, assim, como é que vocês passam essa mensagem para o proprietário que o imóvel dele, talvez essa mensagem tinha uma história que um rei, eu ouvi quando era bem novinha, né? Tinha um rei que ele ficava tão bravo com a má notícia que ele matava o mensageiro, entendeu? Então, às vezes, nós como corretores somos o mensageiro da má notícia que aquele imóvel não vale o que o proprietário está pedindo. Como que vocês trabalham essa questão? Olha, Mirene, esse processo, ele, como eu falei, o preço é um componente. Então, a gente divide o nosso trabalho basicamente em 4 grandes áreas para a gente trabalhar com o proprietário. Então, tudo começa com o corretor. O corretor ele tem que ser especialista no que ele está fazendo. Naquela região, então para a gente começar um trabalho, o corretor ele tem que se especializar numa região específica e, se possível, dentro dessa região, ainda encontrar um nicho de atuação, mais específico ainda. Isso é especialização. Então é assim que a gente está buscando trabalhar. Então, para começar, o corretor ele começa a ser autoridade, porque ele tem que saber mais a respeito daquele mercado, a respeito daquela região, e principalmente a respeito dos imóveis que já foram vendidos, os imóveis que estão no mercado, mais do que os clientes, mais do que os proprietários, mais do que os compradores e mais do que os proprietários. Então, para a gente começa o processo por aí, com uma especialização no corretor, com treinamento, com aprendizado e um processo contínuo, né, de evolução. Sim. O segundo passo é o entendimento de que o nosso trabalho não é vender os imóveis, porque quem vende de verdade é o proprietário. A gente presta um serviço para o proprietário e, através da nossa prestação de serviço, a gente promove o imóvel para o mercado, a gente atende compradores e, a partir disso, a gente fecha os negócios. Às vezes com parceria, às vezes atendendo diretamente o cliente comprador, o cliente final, mas o nosso trabalho é prestação de serviço. Então, o que a gente começa principalmente apresentando para o proprietário é como que a gente presta esse serviço, o que a gente pode fazer por ele no mercado, o que a gente pode fazer pelo imóvel dele. Então, a gente primeiro precisa conhecer o proprietário e o imóvel para depois apresentar uma proposta de trabalho customizada de acordo com as necessidades daquele cliente, de acordo com o perfil que aquele imóvel tem. Então, a gente começa por aí. E aí o terceiro elemento de fato vai ser o preço que a gente vai trabalhar. Então a gente começa um processo de construção até que a gente chega no preço. Porque, e aí uma questão assim, ó, a gente não trabalha para baixar preço. O nosso trabalho é mostrar para o proprietário qual que é o preço mais provável de venda. Mais provável de venda. Exatamente, porque muitas vezes acontece de que o proprietário ele não está munido de informações. Muitas vezes são orientações, são palpites, são aconselhamentos, são algumas referências que às vezes acabam não se comprovando, porque muitas vezes é assim, o fulano de tal tem um apartamento para vender que é pior que o meu e está pedindo tanto, então o meu tem que ser mais. Esse é um clássico argumento do proprietário. Só que existe uma diferença muito grande entre o preço que o imóvel é anunciado e o preço que o imóvel de fato é vendido. As comercializações e os anúncios, eles acontecem em níveis diferentes. Então o que a gente tenta apresentar, o que a gente traz para o proprietário é um compilado dessas informações entre imóveis que estão à venda
que o mesmo comprador vai olhar para esses imóveis também, ou seja, são imóveis que competem com o imóvel dele. Amostras de imóveis. Exato. E ao mesmo tempo, como o corretor se especializando e conhecendo a fundo aquela região, ele consegue ter informações de imóveis já vendidos com um perfil semelhante e a que preço que esses imóveis foram comercializados e muitas vezes em que condições que foram. Porque às vezes também quando se recebe uma dação numa negociação, às vezes quando você vai olhar para o preço final, o preço é alto. Mas quando se finaliza o negócio de fato e é vendido aquele imóvel que você recebeu no negócio, você vê que no final das contas o preço que foi vendido, que foi efetivado, ele é um pouco mais baixo do que o preço estava anunciado. Então a gente tenta trazer essa visão bastante ampla de como que o mercado está se comportando, de como que o mercado está, para que a gente possa trazer uma orientação com relação ao preço. E a gente dá a nossa sugestão. Eu acho muito bacana que vocês chamam o proprietário até imobiliário e vocês fazem uma reunião com ele. Sim. Eu acho muito bacana esse posicionamento. É porque, na verdade, cada proprietário é único e cada imóvel é único. Então a gente precisa primeiro conhecer o imóvel, entender o proprietário, vir para a imobiliária, preparar esse material para que a gente possa conversar de fato a respeito do imóvel dele, da necessidade que ele tem. Olha, galera, a chave que o Antônio deixou aqui para nós: entender, conhecer o imóvel básico, mas entender o proprietário. Né? Sem dúvida. E o fato bacana também, claro, nem sempre nós não trabalhamos, a maioria do mercado não trabalha dessa forma. Nem sempre nós vamos conseguir trazer o proprietário até o nosso ambiente de trabalho, mas que seja lá na casa dele levar essas amostras, essa forma. Porque se todo o mercado trabalhar com preço bom, com preço correto de venda, todo mundo sai ganhando. Sim, com certeza. Fica mais fácil para a Remax fazer uma precificação adequada, porque ela não tem um corretor que está, às vezes, usando o canto da sereia com o proprietário, né? Que às vezes, aqui vale mais. Não, realmente a intenção de todo mundo é vender. E justamente o que é muito importante colocar é que a gente de modo nenhum promete para o proprietário que a gente vai vender o imóvel dele. O que a gente promete é que a gente vai fazer o máximo para que aquele imóvel seja vendido. A gente prepara um plano de marketing para apresentar para ele sobre o que a gente vai fazer com o imóvel dele, de que forma que a gente vai anunciar, de que forma que a gente vai promover o imóvel para o mercado. Mas o resultado só vai vir se do outro lado a gente encontrar o comprador. Sim. Então a gente não tem como prometer que a gente vai ter um comprador certo para o imóvel dele. A gente pode prometer o nosso máximo, que é o serviço que a gente se propõe a prestar. Aí entre a prestação de serviço do agenciamento até a venda, pode ser que baixe ainda mais o valor também. Não é a intenção, que nem vocês falaram, nós não trabalhamos para baixar o valor. Mas se as propostas que estão sendo apresentadas não estão de acordo com o que a gente está anunciando, em algum momento esse proprietário vai ter que negociar. Exato, porque a gente sempre vai buscar o maior preço possível. O maior preço possível. O maior preço possível. Só que quem vai determinar o preço de fato é o mercado. É o mercado, é o comprador, é as propostas que vão vir. Isso, e para a gente ter uma efetividade maior nesse nosso negócio, a gente complementa o quarto passo, digamos assim, desse processo, é que a gente faz com que aquele corretor que foi contratado pelo proprietário, porque daí a gente também trabalha com um contrato de prestação de serviço. A gente não tem uma ficha de agenciamento com exclusividade. A gente se compromete, então, a gente apresentou uma proposta de trabalho, a gente apresenta então um contrato, onde essa proposta de trabalho ela consta no contrato, o nosso compromisso ele está ali, então o proprietário nos contrata para prestar a ele um trabalho, um serviço. Esse serviço, digamos assim, a remuneração do nosso serviço só vai vir com a venda. A gente trabalha com 6% de comissão, como o mercado aqui está já acostumado a trabalhar, mas a gente só vai ter a comissão no caso do sucesso da venda. Então todo investimento que a gente faz no imóvel é risco nosso, mas a gente pede em troca desse nosso investimento, desse nosso trabalho, dessa nossa dedicação, que nos dê exclusividade pelo período do contrato. Período do contrato. Exatamente. E o quarto passo aí para complementar isso é que todo cliente que entrar em contato com a imobiliária vai ser atendido pelo corretor que foi contratado. Pelo corretor que foi contratado, porque exatamente. Ele conhece o imóvel. Porque ele conhece o imóvel, ele é o especialista naquele imóvel, sabe todas as informações e inclusive é a pessoa que mais bem vai conseguir atender o proprietário daquele imóvel, porque vai poder dar os feedbacks ao proprietário, a pessoa que está de fato de contato com o proprietário. Uma metodologia que já dá certo, né? Só tem a dar certo, né? Que tá aí um imóvel a cada 30 segundos. Em Caxias a gente ainda não chegou nesse número, né? Mas a gente está no caminho. mas o que é bacana, assim, Miriane, é que essa é uma proposta nossa de trabalho. E a gente não está aqui para dizer para todo mundo, todo mundo tem que trabalhar assim. Não é isso.
O mercado sempre vai ter gente que vai trabalhar mais focado no comprador, o nosso foco de trabalho está mais focado no proprietário do imóvel, porque a gente entende que a gente tendo imóveis bem qualificados, a gente na outra ponta também provavelmente vai ter compradores mais qualificados. Então a gente faz essa relação de trabalho começando pelo proprietário, começando pelo imóvel, para a partir disso fazer uma sequência, digamos assim, lógica de trabalho. E a gente está aqui, quem quiser saber mais sobre a nossa metodologia, não é segredo nenhum, a gente está aqui inclusive para ajudar, para compartilhar informações, compartilhar treinamentos, eventualmente a gente convida. Agora, muito bacana isso que vocês fazem de contar aqui compartilhando informação, porque não é toda a imobiliária e não é todo corretor que aceitou participar do Papo de Mob por medo de compartilhar seus segredos. Sim. Então tá aqui contigo, ter aceitado compartilhar as informações da Remax, que é uma empresa que vem dando certo, que já dá certo no mundo inteiro, compartilhar com o mercado. Quer usar, usa, né? Sim. Quer dicas para precificar bem o imóvel, usa o que você sabe, que vocês compartilham o que vocês fazem nesse sentido. E só tem a ganhar, só tem a dar certo, a somar, na verdade. Sim, sem dúvida. Somar, o mercado está aí para todo mundo. Exato, porque e na verdade assim, até uma opinião minha, tá? Aí é o Antônio falando aqui, quanto mais gente trabalhando dentro dessa metodologia de trabalho que a gente coloca, eu acho que é muito mais saudável para todo o mercado. Porque de uma certa maneira, se tu tem uma imobiliária, que tu tem 5 mil imóveis agenciados nessa imobiliária, mas tu vende 100 imóveis por ano, por exemplo, poxa, 100 imóveis por ano é um bom volume de imóveis, é um bom volume de venda. Mas, poxa, se tu tem, vamos lá, não precisa nem ser 5 mil, tu tem 1.000 imóveis agenciados, tu tem 900 proprietários que não foram atendidos. E uma coisa bem legal que tu fala, às vezes o corretor, principalmente o novato, ele é um pouco inseguro, e a gente às vezes passa a precificação e o proprietário não concorda. E às vezes o corretor olha, o que eu fiz de errado, não sei o que. Calma, até a Remax recebe não. Sim, tá tudo certo. Tá tudo certo. E é justamente isso. Calma, até a Remax que faz todo esse trabalho. Vocês são metódicos, eu vi um pouco do material de vocês e da apresentação e tudo. Sim. E oferece todo um trabalho que se demonstra ser especializado nisso, vocês também recebem não. Sim, com então, certeza. Tá tudo bem, se o proprietário não aceitou, tá tudo bem, não é você. É a variável do outro também aceitar o que o profissional está orientando. Exatamente. Só que talvez a grande diferença nesse negócio é que a gente só vai trabalhar para aquele proprietário que nos contratar, a gente só vai trabalhar aquele proprietário que nos contratar com o imóvel dele num preço que a gente julga adequado. Então, se a gente não chega num acordo ou com relação à maneira de trabalho ou com relação ao preço, tá tudo certo. Tudo certo. O relacionamento continua, a gente sabe que esse imóvel existe, que ele está à venda, ele vai estar no nosso banco de dados, mas a gente não vai se dedicar para fazer um processo de promoção desse imóvel. Fazem parceria com outras imobiliárias também? Tipo, alguma outra imobiliária tem um imóvel, não está aqui, o corretor daqui também faz parceria com outra imobiliária também? Aí, ó. Porque esse que é o ponto. O objetivo do comprador é comprar, o objetivo do vendedor é vender. Os dois querem fazer isso no melhor preço possível, o comprador no menor preço, o proprietário no maior preço possível. Então os objetivos deles geralmente nessa área eles são conflitantes, mas uma coisa que eles têm em comum é que quando eles tomam a decisão, eles querem que as coisas aconteçam no menor tempo possível. Sim. Então, se a gente tem um cliente comprador e a gente não tem um imóvel para esse cliente, a gente vai buscar junto dos parceiros. Inclusive já fizemos parcerias desse jeito. As parcerias que aconteceram com a gente não foram só no sentido de corretores trazerem compradores. A gente já também teve comprador comprando imóvel que estava em outra imobiliária. Bom, Antônio, eu queria te agradecer por compartilhar um pouquinho do conhecimento que você tem através da Remax e também através dos teus anos de experiência. A gente tem muito mais assuntos para falar. A gente vai voltar aqui, vai conversar com o Antônio sobre outros assuntos também. Hoje nós falamos sobre precificação imobiliária, a modo Remax, como o Remax trabalha com isso. O Antônio compartilhou com a gente. Eu queria te agradecer aí por compartilhar com a galera um pouco do teu conhecimento e deixar de se despedir, né? Porque senão não deixa as pessoas se despedir. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Miriane, que eu comecei a conversa sem te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando contigo, de participar do Papo de Mob. Muito obrigado pela oportunidade, foi fantástico. Quero fazer de novo, tá? Porque tem muito mais história pra gente contar, tem muito mais coisa para conversar, sem dúvida.
E quero deixar o convite também para quem está assistindo e gostou da nossa maneira de trabalhar, da nossa forma de atuação no mercado. Se quiser saber um pouco mais, eu espero que a Miriane possa compartilhar meu contato também. Sim, vai estar ali embaixo os contatos do Antônio, os contatos da Remax aqui de Caxias do Sul, vai estar embaixo aqui, viu? Só entrar em contato aí. A gente está hoje com vagas tanto para corretores quanto para estagiários. A gente está hoje com uma equipe com 23 corretores, entre corretores e estagiários. Mais 4 pessoas trabalhando na parte administrativa, entre recrutamento, treinamento e a parte de gestão da imobiliária. E a gente está aqui justamente para ajudar o corretor a se qualificar cada vez mais. Temos uma universidade dentro da Remax, temos treinamentos tanto online quanto offline, aqui mesmo presencial. Então, se você está buscando um pouco mais de qualificação, a gente está aqui para te ajudar. Isso aí. Obrigado, Miriane. Desculpa pelo merchan, se me alonguei demais. Convidadíssimo, né? Imagina um baita lugar para se aprender, melhor estando aqui, né? Isso aí. Obrigado, então tá, Miriane. galera. Beijo, tchau. Até o próximo Papo de Mobi.